Oiê! Bom, boa noite. Olá, um pouco atrasadinha. Boa noite. Hoje nós vamos seguir aqui. Vocês me desculpem, ontem eu não pude estar aqui com a Cíntia. Hoje nós vamos seguir aqui falando um pouco sobre vínculos, sobre pertencimento, sobre a força que vincula. Boa noite para todo mundo que está chegando. Ei, Renata, quanto tempo? Boa noite para vocês todos, sejam muito bem-vindos. Esse tema de hoje é um tema bem gostoso. Aliás, né, relacionamento de casal sempre é um tema gostoso da gente falar, né? E, como sempre, como eu digo, né, é a força que cria a vida, então, quanto mais a gente pode crescer junto nesse tema, né, mais leve fica pra gente, para aqueles que vêm depois, enfim. E Carol, é minha fala mineira, né? E olha que eu achava que eu não tinha sotaque, hein? Você acredita? Mineiro acha que não tem sotaque, até pedir um cafezinho, né? Bom, eu vou chamar aqui o convite para ela. Então, nós começamos a falar na semana passada sobre destino, sobre vínculo. Ei, Cíntia! Ei, Hoje eu consegui. Aprendi. Não, eu que aprendi. A responsabilidade daquela demora era minha. Eu tenho um negocinho aqui, duas carinhas que eu te chamo. Tudo bom? Que eu ficava tentando. Tudo bom, Pois e você? Eu tô Ô, ótima. Wilma, se você visse o negócio que eu montei aqui, você ia morrer de rir, mas deu certo, ó. Não, eu não consigo falar com os dois no ouvido, eu fico enlouquecida, eu só consigo com um. Se eu falar com os dois, eu piro. Aí eu deixo um para fora e um para dentro. Bom, mas enfim, cá estamos nós. O som tá bom aí, gente? Boa noite. O som tá legal? Vamos ver se hoje deu certinho. Tá Acho legal que o sim, som né? aí? Tá, né? Não tá. Boa noite. Porque tava saindo o som seu. Então vamos lá, o que você tava falando aí? Bora! Não, eu estava contando aqui para eles, né, que hoje a gente ia seguir falando sobre vínculo, né? E abranger um pouco mais esse tema, que é dentro do tema de relacionamento de casal, que é sempre uma coisa que eu adoro falar, porque, afinal de contas, é a força que cria a vida, né? Adoro falar disso. Sim. Bom, então é isso. Ontem eu não pude, uma semana inteira fora de casa, 8h40 eu estava tirando a última máquina de roupa. Ai, que loucura. Nem mostro para vocês que ele está aqui do meu lado. Eu tô com um monte ali para apanhar no varal. Pois olha aqui, ó, eu tô com um monte para passar. 2 montes desse. Quase que eu te mostro meu monte. Mas eu só não consegui apanhar. Eu ia apanhar meu monte e ia te mostrar, porque você falou que não gosta de passar roupa, eu também não, eu detesto passar roupa, mas eu passo. Aí eu ia te mostrar meu monte, mas eu fui numa reunião lá embaixo no condomínio, não deu para tirar a roupa. Vai acabar isso aqui, eu vou fazer tudo isso depois. Ainda arrumar mas você sabe que eu não sei passar roupa. Mas é quando eu tô passando também, tipo assim, eu aprendo a gostar daquilo que tá na mesa, né? Então eu parei a janta, vim conversar aqui, papiar com vocês aqui, depois eu vou terminar a janta e vou vir passar minha roupa. É isso aí. Eu curto, ainda bem que eu gosto, porque senão eu já tava doente, né? Porque tudo que a gente faz sem amor, a gente acaba adoecendo. Eu gosto bora lá, dona eu gosto da casa limpa. Parar de tecer tricô e vamos lá. Senão daqui a pouco o pessoal vai falar, opa, que negócio é esse? Então, você falou que ia falar de vínculos, obrigada que vocês chegaram aqui. De vínculos, tem alguma pergunta, assim, ou a gente já vai de cara falando de vínculos? Ela perguntou assim, você pode falar sobre vínculos? Não falou nada específico. Geral, né? Tá, beleza. Hoje, inclusive, eu estava revendo pela enésima vez o nosso livro ali, um deles, né? Eu estou com 4 livros no computador, a parte sobre vínculos. Bom, vínculo de uma maneira geral, né? A gente tem, como eu até falei isso na terça-feira passada, nós temos o um vínculo de sangue, né? Que eu já falei aqui, que é eu gosto de falar assim, sabe? Exceto o primo, todo mundo quer sangue do meu sangue. Porque aí não fica aquela coisa assim, irmão, meios irmãos, pai, mãe, filhos, né? Então, exceto primos, todo mundo que é sangue do meu sangue pertence ao meu sistema, né?
Vínculos entre irmãos, obviamente, né? Meus irmãos, meio-irmãos, tipo assim, aquele assim, ah, não, esse é filho do meu pai, que eu também é seu irmão, né? Eu gosto de dizer assim, dividiu um saquinho ou dividiu um ováriozinho com você, é seu irmão, né? Pertence. Então, exceto primos. E o pessoal pergunta assim, por que que primos não pertencem? Galera, não sei. Não sei. E pode ser que amanhã a gente fale, gente, começou a aparecer aqui no campo e primo pertence. Mas Primo até o agora momento, a gente não viu. E o vínculo que existe entre primos é vínculo de destino, mas isso é com qualquer outra pessoa que haja um vínculo de destino, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Então, o vínculo de sangue, né, ou seja, qualquer pessoa, repetindo e pela última vez, que é sangue do meu sangue, exceto primos, pertencem. Pertença quer dizer o quê? Que o destino daquela pessoa tem influência no meu sistema. Né? Só quer dizer isso. Né? E se eu excluo essa pessoa por motivo que seja qualquer, mesmo que eu esteja coberta de razão, isso tem um efeito no meu sistema e naqueles que vêm depois de mim. É isso que quer quando a gente diz que pertencimento. Né? E é legal, que eu gosto também, sabe, de dizer que a única coisa que gera pertencimento é vínculo. As pessoas acham que amor, convívio, enfim, não adianta, é só mesmo se houver vínculo, né? Nenhum outro contexto cria vínculo. Bom, então os vínculos de sangue é isso. E onde nós queremos chegar, que é no questão do casal, entra no vínculo de destino. Vínculo de destino cria-se vínculo de destino quando alguém gera uma vantagem para o nosso sistema. Por exemplo, alguém deixa uma herança que muda o destino da nossa família, ou essa pessoinha linda aqui está lá afogando, alguém vem e me salva, então essa pessoa também passa a pertencer à minha família, né? Ou alguém que prejudica também gravemente o meu sistema, né? Gera um dano existencial ao meu sistema. Essa pessoa também passa a pertencer. Essa parte é mais difícil porque geralmente, por ter gerado um dano, a gente quer pôr para fora, né? Sim. E aí é que o bicho pega, por exemplo, um assassino. Eu não quero, é difícil dizer eu tenho um lugar de respeito, por exemplo, para o assassino do meu pai, de um irmão, enfim, de alguém da minha família. Mas aí é exatamente aí que cria esse vínculo, né? A gente querer picar o assassino em pedacinho. Aí que mora o perigo. Porque quando eu faço isso, eu me coloco acima, né? Como se eu fosse melhor do que aquela pessoa. Como se o meu destino fosse melhor do que aquela pessoa. Aí pronto. Aí aquela consciência que cuida desse pertencimento atua mesmo, né? E aí mais cedo ou mais tarde eu sou obrigada, digamos assim, a consciência que cuida dessa igualdade entre os seres humanos, né? Faz com que eu aprenda, mais cedo ou mais tarde, eu tenha a oportunidade, eu gosto de dizer até assim, eu acho mais real. Eu tenho a oportunidade de amar um assassino. Por exemplo, um neto meu mata alguém. Aí pronto, eu não tenho escolha. Né? Porque, na verdade, eu gosto de lembrar uma coisa, nós somos completos, né? Ou seja, dentro de mim mora um assassino e uma vítima. Mora o feio e o bonito, o alto e o baixo. Nós temos o universo em nós. E aí, eu só não mato alguém, depende do contexto, né? Tipo assim, você chega em casa, né, todo mundo tem um assassino potencial em stand-by dentro de si, né? Só que a maioria de nós é livre, né? Não precisa matar alguém, digamos assim. Nós somos livres para ter um destino mais leve. Mas isso não nos torna melhor do que alguém que é assassino, né? Que tem o destino de um assassino. Então, esses vínculos de destino, né, acontecem nesses dois contextos. Quando alguém prejudica gravemente o sistema ou quando alguém gera uma grande vantagem para o sistema. Aí, pessoal, entra os parceiros, que é onde nós queremos chegar, né? Entra os parceiros, aí o pessoal pira, né? Todos? Não são todos. Pode fazer, né, a fila e incluir todo mundo, né? Antigamente, sabe, Cíntia, a gente falava isso nos cursos, né? Aí os homens arrepiavam. Não, agora as meninas também arrepiam junto. Todos! Verdade. Mas a gente não sabe se são todos. Tem situações, contextos que Beto experimentou tanto, a gente também já viu tantas pessoas que trabalham, né, há décadas com isso, já viram tantos, que a gente diz, sim, nesse caso, cria-se vínculo entre parceiros. Por exemplo, quando há gravidez
vindo ou não a criança nascer, tem vínculo, né? Quando tem promessa de casamento, tem vínculo, né? Consumação do sexo com amor, tem vínculo. Estupro com ou sem gravidez, cria-se vínculo. E por que é importante saber disso? Porque existe também uma ordem entre vínculos. E uma coisa muito interessante, que é muito importante para as pessoas saberem, é que não importa, não é questão de moral, né? Mas quanto mais vínculos você vai tendo, mais cuidado você tem que ter com o relacionamento. Sim. Eu gosto, nós gostamos de dar o exemplo nos nossos cursos, né, daquela fitinha de depilar, né? Então, quanto mais você usa a fitinha de depilar, menos ela vai pregando, né? Então, não se trata de questão moral. Você pode estar no seu 50º vínculo, 100º vínculo, não tem problema. Mas quanto mais vínculos, mais difícil vai ficando de você se ligar a uma pessoa. Você tem que cuidar muito mais daquele relacionamento, né? Então, por exemplo, você não tolera do quarto parceiro aquilo que você tolerava do primeiro, né? Por exemplo. É nesse sentido que a gente fala. Então, é importante que as pessoas saibam disso, né? E cuidar. Porque se eu estou numa relação, já, sei lá, meu 5º vínculo, eu preciso ter mais cuidado, eu preciso ficar segurando a fitinha de depilar ali, porque qualquer coisa a gente solta, né? Não é que desvincula, porque um vínculo, uma vez criado, acabou. Mas você não desvincula, não existe, vou desvincular, nem a morte separa, é bem diferente, inclusive, do que o padre fala, né? Mas eu tenho que ter mais cuidado com aquele relacionamento, senão a gente separa com muito mais facilidade. Só quer dizer isso, só tô dando esse toque aqui. Fica, né, mais frágil, né? Parece que o vínculo muito fica mais frágil. Né? A relação fica mais frágil. A fitinha de depilar já foi usada muitas vezes, né? Muito de mim já ficou com os parceiros anteriores, ou as parceiras, não importa se é homem ou se é mulher. Então, muito de mim já ficou com os parceiros anteriores. Então, digamos, eu costumo dizer assim, e na minha fitinha tem muito pelo dos parceiros anteriores, então ela já não gruda mais tanto, né? Eu achei sensacional esse exercício que você fez lá no treinamento, dessa fitinha. Essa imagem, né? Essa imagem muito ela boa. ajuda a gente. Chegou, Simone, bem-vinda. Essa imagem é muito legal mesmo, ela clareia bem essa questão do vínculo, né? Bom, então eu acho que sobre vínculo é isso. E por que parceiros anteriores pertencem? Às vezes as pessoas perguntam, né? Mas o cara aprontou comigo, como é que você faz um trem desse? Como é que você me fala um trem desse? Olha, só porque o parceiro anterior saiu de cena, você pode ter um outro. Então, se esse outro vale a pena, pronto, esse cara deu um grande presente para você, né? Digamos, gerou uma vantagem existencial. E quando a gente tem filho, aí que o bicho pega mesmo, porque só porque aquela pessoa saiu de cena, você pode tomar esse parceiro ou essa parceira agora e ter um filho com ela. Ou seja, a vida desse filho só existe porque aquele parceiro anterior saiu, né? Por isso, por exemplo, parceiros anteriores dos nossos pais pertencem ao nosso sistema, pertencem ao sistema dos nossos filhos também, os nossos parceiros anteriores dos avós deles, dos bisavós, né? Isso não quer dizer, eu sempre gosto de lembrar disso, que a gente não tem que chamar a pessoa para vir passar Natal na casa da gente, tá? Não se trata fazer um churrasco. Mas se trata de que essa pessoa precisa ter um lugar de respeito, né, dentro dessa família, porque só da dor dela eu posso ter o que eu tenho agora. Da dor dela eu ganhei algo. Né? E se eu tiver filhos, então, como eu volto a dizer, nem diga o quanto a gente ganhou. Né? E é interessante, pessoal, porque quando se trata de parceiro anterior e a gente toma um outro parceiro e tem filhos com eles, isso não costuma passar nem para neto. Se eu excluo um parceiro anterior, meus próprios filhos já ficam identificados com o destino deles. E às vezes, então, isso gera uma confusão de ordem, né? Um respeito a mim ou ao pai. Às vezes esse filho cresce e não consegue ter relacionamentos. Enfim, tem muitas dinâmicas envolvidas aí nessa questão de vínculo quando nós excluímos, né, parceiros anteriores. Isso é uma coisa séria. E você pode falar um pouco, Wilma, de quando você exclui o pai
do filho daquela relação, ou fica o filho da relação, né? Você teve uma relação, um casamento, aí você vai para uma outra relação, mas o pai daquela criança foi excluído, que era um vínculo que trouxe esse filho que você falou, né? Aí a gente exclui aquele pai. Você pode falar de como repercute isso nas crianças? Pai, em qualquer contexto, né? Porque às vezes eu excluo o pai da criança com ele dentro de casa. Eu vivo com o marido e excluo o pai. Quando? Quando eu digo pro filho assim, o seu pai não presta. Né? Quando eu faço isso, eu estou vivendo com o meu marido, mas eu estou excluindo o pai da criança. Eu digo, você não vai fazer igual seu pai. Isso é uma exclusão. Mas eu nunca falei isso pro meu filho. Eu até que penso isso mesmo, mas eu nunca falei. Não faz diferença. Se está no seu coração, bem, sinto muito. Não precisa nem falar, né? Então, o efeito é que essa criança vai morrer de amores por esse pai, obviamente. Porque a única forma que ela tem de demonstrar o amor por esse pai que está excluído é fazendo igual ele. É como se ela dissesse assim, e às vezes ela até diz verbalmente, né? Mas é na superfície assim, mamãe, você tem razão, papai não presta mesmo, papai é um filho da puta, ele é bebum, papai, ele faz isso, faz aquilo, te bate. Às vezes a criança, e até tem razão, tá? Às vezes tá todo mundo certo. Mas aí, no profundo, ela tem que mostrar o amor por ela, pelo pai. De alguma forma, ele tem que vir à luz. Então, aí ele vem à luz, muitas vezes, como? Repetindo exatamente aquilo que o outro parceiro critica. Nesse exemplo que você deu aí, no caso, a mãe, repetindo exatamente aquilo que a mãe critica, né? Eu estava fazendo uma live no final de semana, Wilma, e a moça falou assim para mim, eu não consegui incluir esse vínculo do meu ex-marido porque eu saí muito machucada. Estou te perguntando isso porque eu estava perguntando para ela como é que faz com as crianças, né? Porque você deixa de ver o pai na criança, né? Ela saiu machucada com o homem. Uhum. O homem machucou ela, mas ele não é pai dela, ele é pai da criança. A criança não tem nada a ver com isso, né? Essa é a confusão que que os casais fazem, né? Eu me separo do meu marido e exijo que meu filho não ame mais, não se relacione mais, falo do homem para aquela criança, mas da criança ele é pai. Eu posso trocar de marido quantas vezes eu quiser, mas a criança não pode trocar de pai nenhuma vez. E basta a gente se perguntar, né? Como eu ficaria se alguém ficasse descendo a ripa no meu pai para mim, mesmo que fosse a minha mãe? Não ia gostar, né? Até mesmo porque metade minha é meu pai. Como é que eu vou deixar alguém meter a ripa em metade minha? Né? Isso fere a criança. Por mais que a criança dê razão à mãe, e às vezes a mãe tem razão, ou o pai, tá? Isso tanto faz. Eu tô seguindo com a mãe aqui, porque eu sempre falo, porque eu sou menininha, então eu falo do lado de cá, né? Mas isso vale para ambos. Mas isso acontece quando a pessoa mistura, né? Olha só, essa pessoa do exemplo aí que você deu, né? Será que ela teria coragem de virar para o filho dela e falar assim, eu nunca devia ter encontrado esse homem na minha vida, foi o maior erro que eu fiz, você é o produto da maior desgraça que já aconteceu na minha vida. Será que ela teria coragem de falar isso para o filho dela? Não teria, aposto. Ela ficou muito tocada, tocada. Quando eu perguntei para ela que é o que vocês ensinam, né? Eu perguntei para ela se ela conseguia olhar para as crianças dela e ver o pai, né? Ela ficou muito tocada. Né? Às vezes a pessoa faz assim, né? Achando que é por causa da raiva e vai levando aquela raiva. Aqui como dizia meu sogro tinha um ditado, sai rodando a meinha de bosta. Exatamente, né? E isso recai nos filhos de um jeito, como você falou, a metade deles não é olhada, né? Eles ficam sem ser vistos. Não dá para exigir isso da criança de 0 a 100 anos, que ela abra mão do pai dela, né? E muitas vezes os casais colocam as crianças no meio de um lugar que elas não têm nada a ver, e quem sai perdendo com isso é só a criança. Só a criança, porque o adulto, né, ele já está lá lidando com as suas questões. Essa criança, ela perde o pai, se afasta do pai, toma partido, depois isso detona com as relações dela, né? Então, às vezes a criança vai mal na escola e o pessoal tem, sei lá, começa a inventar um monte de diagnóstico aí. E às vezes é só a ausência do pai. E olha, tem vários vídeos da gente falando isso, o DS fala muito isso, né? Que como é que está ligado a questão, tem promotores que falam isso, como é que está ligado a questão de delinquência com a exclusão do pai.
Aham, Tem isso assim, total. exatamente. Muito uso de drogas, criança, uso de drogas, delinquência juvenil, está muito ligado com a exclusão de pai. Né? Seu pai não É porque presta, meu a pai não mãe, presta, eu também não é, presto. a mãe fala exatamente isso com ele. Seu pai foi embora, não presta. E aí Uhum, ele ama aquele pai, sendo aquele pai, né, Wilma? Ele repete aquele exato. pai, né? É o único jeito que ele tem de Muito mostrar amor incrível. ao pai, tá vendo? Eu te amo, eu faço igualzinho. Você não presta? Eu Sim, também não. Né? Bom, é isso. é isso. Você quer passar para a próxima? Você que manda, eu aqui só te É, obedeço. imagina, a próxima é aquela sobre a moça que falou que casou, engordou muito, ficou feia e pede uma ajuda, assim, o que que eu faço? Ah. Ó, eu poderia dizer assim, o que engorda é comida, né? É verdade, o que engorda é comida. Mas às vezes tem alguns distúrbios, algumas dinâmicas por trás disso, né? E nós já vimos algumas dinâmicas por trás disso, coisas assim, dinâmicas profundas, né? Muita dor. Por exemplo, quando o casal perde uma criança, às vezes ela própria às vezes, nem sabe, mas acontece, né? Da mulher engravidar e perder a criança sem ela mesma saber, né? Um período muito recente da gestação. Nós já vimos várias vezes, né, questão de mulheres que ganham peso, homens que começam a ficar deprimidos, perde a graça da vida, começa a fracassar no trabalho, perder dinheiro, adoecer. E aí, quando a gente, né, muitas vezes você vai olhar por trás disso tudo, o que está é a morte precoce de um filho, né, que às vezes eles nem mesmo sabem, porque tem contextos é, que não, a gente só ficou sabendo porque isso se mostrou mesmo pra gente, né? Assim, surgiu como informação, né? Por exemplo, eu falo isso com muito cuidado, porque não é todo o caso que acontece, mas nós já vimos caso, por exemplo, a primeira vez que isso surgiu para nós, uma mulher, né, nos procurou há muitos anos atrás, quase 2 décadas atrás, e ela disse, ela estava na semana do casamento dela, e o noivo chegou e disse que ele amava ela muito, mas ele não conseguia casar com ela. Então, ela não sabia o que fazia, porque, tipo assim, se ele falou, não te quero mais, ok, ela ia passar pela dor, ia sofrer, mas pelo menos, né? Mas ele disse, eu te amo, mas não consigo me casar com você. E terminou. Eles iam casar naquela semana. Então, vocês me ajudam, porque eu não sei por onde eu começo, muito menos a gente, né? Então, nós colocamos um representante para ela e para ele, e os dois olharam assim no mesmo ponto. Enfim, o que estava por trás disso? E a gente perguntou, vocês perderam uma criança? Ela disse, não, nunca tive grávida. Aí, teve uma luz assim, né? Vocês já usaram pílula? Você já usou pílula do dia seguinte? Aí ela disse, sim, 2 vezes. Eu disse, bom, pelo menos em uma das... E começou a chorar, né? Pelo menos em uma das vezes parece que havia lá uma criança. Então, e depois isso se mostrou várias outras vezes para nós, né? Essa foi a primeira vez. Depois nós conversamos, logo depois conversamos sobre isso com o Bert, e ele disse que também estava se mostrando, né, obviamente, começa no campo para eles. Então, às vezes a pessoa não sabe, usa a pílula do dia seguinte, ou seja, horas depois de uma relação sexual, mas desde que tenha havido fecundação, acabou. Houve fecundação, pronto, já virei mamãe, já me misturei com aquele homem, já sou mãe e ele já é pai. Uhum. Né? E a pílula do dia seguinte, ela impede, né, a anidação, que o ovo implante no útero. Então, é um aborto, né? E a pessoa não sabe, ela toma a pílula e pronto, acha que, né? Então, por causa dessas questões que acontecem tão cedo, ou às vezes a mulher engravida e aborta naturalmente, ela nem sabe. Às vezes foi um atraso pequeno de menstruação, depois menstrua, quando ela não sabe, né? Então, tem esse contexto cedo. E nós já vimos, então, nesses casos, mulheres que começam a ganhar peso, às vezes elas começam a ter, por exemplo, doenças pélvicas, sabe? Hum. Perde o tesão, né? O casal Uhum. começa a brigar, tipo assim, eles se amam, mas eles não suportam mais olhar um na cara do outro. Não é que eles não suportam, quando eles olham, eles não sabem o que, mas é desconfortável. Aí eles acham que o Uhum. problema é dos dois, né? Que eles não se amam mais e tal. Mas não é, porque. E se eles separam com muita dor. É aquelas coisas assim, não sei porquê, mas a gente não dá mais Uhum. certo, entre aspas, né?
Então, nós já vimos muitos casos assim, Cíntia, muitos casos. Então, assim, eu não sei o que é, né, o caso Aham. específico dessa pessoa, obviamente, mas é uma dica que fica aí, né? Às vezes é só comida mesmo, É. mas as dinâmicas que estão por trás de alguém, né, que se excede em qualquer contexto, por exemplo, da comida, nem sempre é só uma fome excessiva, né? Às vezes realmente tem coisa sistêmica envolvida, às vezes não, né? Mas às vezes tem um contexto sistêmico envolvido. E nesse caso de casal, é uma dinâmica, não é incomum, tá? É uma coisa até frequente. Mulheres que ganham peso, homens que começam a perder tudo, você vai olhar, é criança que morreu precocemente. Aham. Alguém falou que se aborto também. É, eu tenho uma imagem assim que eu gosto sempre de compartilhar, que é o seguinte: pai e mãe não têm aborto. Isso é um termo da medicina, porque a medicina ela precisa de ter um diagnóstico para dar um CID, para dar um atestado, para encaminhar isso para vigilância epidemiológica, né? Então é um contexto completamente cartesiano, precisa disso, né? Mas pai e mãe não têm aborto. Pai e mãe têm filhos, né? Pai e mãe não tem, Aham. eu já até falei isso aqui, pai e mãe não tem ovo cego, pai e mãe tem filhos, né? Então, esses contextos todos que às vezes as pessoas pensam, não, a gente engravidou e perdeu, né? Na vinda a nascer ou não, tem vínculo, e isso tem um efeito no relacionamento do casal e nas crianças que eles tiverem, ou já nascidas, ou que vier a ter junto, essas crianças que morrem precocemente. Aham. Eu não sei se isso Ou, responde a essa pessoa, mas é uma das é, coisas que está por trás. ela fala que ficou gorda e feia, né? Você está Uhum. falando que isso aí pode ter uma ligação sistêmica. É, Pode. Ou pode ser simplesmente mesmo porque eu me relaxei. Achei que porque eu casei, pronto, acabou, né? Tem gente que às vezes acontece. Mas eu tô, Uhum. assim, respeitosamente dizendo que tem também essas dinâmicas para trás, sabe? Sim. Essas dinâmicas sistêmicas que podem estar envolvidas. Cada caso é um caso, né? A Uhum. gente não Não pode dá só para colocar dizer, numa caixinha, né? não dá, não dá. É. Cada ser humano é uma coisinha linda, diferente, né? E Uhum. aquilo que eu sou hoje, amanhã eu sou outra. A gente não pode encaixotar a gente, né? Nenhum ser humano cabe dentro de uma caixa. A gente é grande Wilma, demais. Né? eu tive um filho, né, que ficou 3 meses comigo aqui no ventre e tal. E aí, eu explicando para o meu marido, eu comecei a fazer as constelações lá com vocês, comecei a ligar os pontos todos. Eu tinha feito um ritual de despedida dele, estava assim, estava calmo o meu coração. Mas quando eu fui falar isso para o meu marido, ele falou assim, ah, Cíntia, mas eu não concordo muito com isso, porque ele não nasceu, né? Na cabeça dele era isso, né? Ele é Uhum, engenheiro, uhum, bem assim, uhum, lógico, matemática. Aí depois eu falei assim, olha, mas se o filho que você tem, que ele tem um filho de um outro casamento, que já está com mais de 20 anos, se ele morrer, ele deixa de ser seu filho? Por exemplo, né? Hoje, se acontecer isso, ele uhum, passa a não ser seu filho? Aí ele ficou assim, não, peraí, desse jeito, né? Porque não é porque a criança não, né, não nasceu que ela deixa, é isso que você uhum, está falando. Se juntou, é filho, não é aborto. Eu acho isso muito uhum. lindo, Sim, sim. né? Se houve a misturinha, acabou, você tem um filho. Né? E Sim. não importa se foi se foi aqui na barriga ou se foi lá como é que chama, no tubo de ensaio, né? Então, às vezes a pessoa faz fecundação in vitro, né? E fecunda e depois o embrião morre. São filhos, né? Então, pai e mãe não tem embrião, pai e mãe tem filho, né? Nós já Sim. tivemos casos, certa vez um casal primeira vez que nós vimos isso na vida, em 2005, um casal nos procurou, foi até aqui em Belo Horizonte, no workshop, e eles pediram ajuda, eles disseram assim, nós precisamos da ajuda de vocês, porque nós queremos separar, mas nem força para isso a gente não tem. Eles estavam completamente fragilizados. Então, nós perguntamos se eles tinham crianças, né? Um respondeu sim, o outro não. Eles disseram não. A Hum, gente já teve grávida, um disse sim, o outro não, ao mesmo tempo. sim. E aí era um grupo bem grande, tinham, sei lá, quase umas 50 pessoas na sala, então nós perguntamos, falou sim, nós falamos, mas sim ou não, né? Então aí eles nos disseram que eles tinham feito 23 fertilizações.
E então nós nunca tínhamos visto isso, ninguém nunca tinha nos procurado com esse tema. Inclusive nós tínhamos acabado de organizar o curso que nós organizamos para o Berta aqui em Belo Horizonte, e alguém fez essa pergunta para ele, isso está até no CD que tem desse curso que ele deu aqui, que a Atman distribui, que é o só sobre relacionamento de casal. E ele disse, né, não vi ainda. Então foi um presente, né, que surgiu para nós nesse final de semana. Nós colocamos 23 representantes. Sim. E aí, sentamos, que nós nunca tínhamos visto nada e deixamos, né, ver o que ia se mostrar ali. Foi a coisa mais linda, pessoal. Um por um de cada representante saiu do lugar e foi até os pais, representante dos pais. Eu não me lembro se nós colocamos representante ou o próprio casal. E ela chegava até eles, abraçava silenciosamente e voltava para o lugar, um por um. É bonita demais. Lá no final, quando o penúltimo, o 22º, deu os primeiros passinhos para ir em direção aos pais, ele voltou assim para trás, deu a mãozinha para o representante da esquerda, o último, né? E seguiu junto. Aí a mãe não aguentou. Ela caiu em lágrimas e disse, esses eram gêmeos. E essa gravidez tinha ido mais adiante, ele foi quase a termo. Os bebês morreram já quase na hora de nascer na barriguinha dela. Então, assim, era dor demais. Eles olhavam um para o outro e não aguentavam de dor. Não tinha nada a ver com falta de amor. Mas a dor era tanto que quando olha para a criança, né, dói, porque um lembra o outro dos filhos que perderam. E foi a primeira vez que a gente viu isso, sabe? E depois vimos várias outras vezes. Então, não importa, né, se foi in vitro, se houve uma fecundação de um óvulo com espermatozoide, pronto, você tem um filho, vocês têm uma misturinha, vocês se misturaram no ser humano. Não importa que esse ser humano tenha ficado aqui 1 hora, 1 dia, 1 ano, 100 anos, né? Eu tenho um filho, eu e esse homem nos misturamos em uma pessoinha, né? Uma misturinha. E alguém perguntou aqui, os embriões congelados? São filhos congelados, né? São filhos que nós temos que estar lá no laboratório, que a tecnologia hoje em dia nos permite, né? Permite às pessoas que não podem engravidar naturalmente utilizar desse recurso. E eu tiro meu chapéu para os casais que têm essa coragem, essa grandeza, porque é muita dor, envolve. E só posso ser grata, porque para nós aqui em casa a gente pôde, né? Engravidar e ter nossos filhos de maneira natural, muito mais leve. Então, isso tem todo o meu respeito, porque é muita dor, né? O casal passa, é muita coragem. Então, essas crianças que estão lá no laboratório são só nossos filhos, né? Congelados, né? E eu não entro no âmbito dessa questão, mas são filhos. Então, se eu tenho um filho e tenho 2, né, congelados lá, eu tenho 3 filhos. Um está aqui em casa comigo e 2 estão no laboratório ainda, né? Enfim, na alma é assim, né? Então, às vezes, tem pessoas que nos procuram, eu quero engravidar. Quando a gente vai olhar, é muito bonito, porque elas saem, né? Falam, eu entrei aqui falando que eu não tinha nenhum filho e saí, sei lá, com 10, 15, porque já fizeram tanta fertilização, e saem com o coração cheio, sabe? É bonito de ver, elas ganham a vida de novo, né? Tanto a mulher quanto o homem. E às vezes, sabe, pessoal, e Cíntia, às vezes nós mulheres tendemos a achar que os homens não se importam, né? Na verdade, muitas vezes, eles dizem, né, eles dizem para a mulher assim, quando o bebê morre cedo, né? Ele fala assim, fica assim não, meu amor, a gente faz outro, né? E aí a mulher fica até brava, fala que ele não importa, né? Porque não vê ele chorando. Muitas vezes os homens choram calados, eles choram escondido, porque eles já veem o sofrimento da mulher, eles não querem acrescentar mais sofrimento, então eles choram escondido. Certa vez um casal nos procurou e eles tinham perdido um filho, estavam a ponto de separar, não estavam suportando, nos procuraram pedindo ajuda. E ele nos contou, ele perguntou para ele assim, qual foi a última vez que você chorou escondido dela? Aí ele desabou a chorar, e isso foi logo depois do Dia das Mães, eu acho que foi em junho ou julho, não sei. Ele começou a chorar e disse assim, a última vez foi no Dia das Mães. Eu passei no supermercado e comprei umas flores para levar para ela.
Mas eu entrei no carro e não tive coragem, porque eu achei que ia machucar ela tanto. Então eu deixei as flores lá do lado de fora, joguei fora e fui para casa. Chorei muito e fui para casa. Então eu fico até emocionada de lembrar É disso. Os homens emocionante. também sofrem, porque são filhos deles, né? E sofrem Mas pela muitas mulher vezes, também, né, Wilma? Sofrem pela exato, criança e pela mulher. sim. E muitas vezes as mulheres maltratam eles porque acham que eles não se importam. Então muitas vezes eles choram escondido para não ferir ainda mais a mulher, né? Então, eu convido as mulheres a olharem com um pouco mais de carinho, né? Caso você tenha vivido essa experiência, ou você que trabalha com pessoas, né? Ajudar a ver isso, ajudar a ver o amor do pai. O pai também ama, meu Deus. Nós mulheres temos mania de achar que nós amamos mais. Não existe amorômetro. Eu falo que não Uhum. existe amorômetro, não dá para dizer eu amo mais do que você, não dá para medir, né? Não dá para medir. E não dá para exigir que o outro ame igual a mim. Cada um expressa o amor de uma maneira, da maneira que aprendeu lá na família dele, né? E que consegue expressar. Então, fica aqui um convite meu para vocês a olharem para isso com mais carinho, né? Para esses pais com mais amor, né? Tá chegando aí o Dia dos Pais, É né? verdade. Que Ter dica mais mais graça. bonita, né? Que dica mais bonita é essa. Uma mãe E não a perde um mulher, filho e a sozinha. Uma mãe, mulher quando ela tem, perde um filho, ela perde junto com o homem, né? Não é uma é. mulher sozinha. Sim, E meu amor, pode a falar. mulher tem um jeito de expressar que é mais, pela própria tradição, ela é mais espontânea, o homem às vezes é mais Uhum. contido, né? Claro, Não é? claro. Sim, sim, a gente é mais, né? É, Mas parece é que o a gente nosso ama jeito, é o mais. jeito. Aí Fica parecendo que a parece, gente ama mais. É. só parece, né? Mas não tem nada a ver, né? Alguém está perguntando aqui, Cintia, insistentemente, já colocou até em É. caps look sobre quando descarta embrião. Olha, Hum. como eu disse antes, eu prefiro não entrar nesse tema. Por quê? Porque eu nunca passei por isso. Eu nunca precisei tomar uma decisão dessa. Então eu não me tenho competência para falar sobre isso. O que eu posso dizer é só isso. Não importa se essa criança vai ficar congelada, se ela vai ser doada para uma outra família, ou se vai ser descartada, se ela vai ser usada para pesquisa. Só posso dizer uma coisa. Isso eu sei dizer. Essa criança é meu filho. O destino que vai seguir a partir daí, eu não posso dizer nada, nada, não tem nenhum julgamento, nenhuma opinião, porque eu nunca precisei tomar essa decisão na minha vida. Então eu não me sinto no direito, sabe, de falar nada além disso. Só posso dizer isso, essa criança pertence. Se eu doar para um outro casal, se eu deixar, né, até um óvulo que se eu doar lá para um outro casal usar, para um homem usar e ter filhos, enfim, eu estou doando, aquele filho que vai nascer lá é meu filho, né? Se eu doar um espermatozoide para uma outra mulher, aquele filho que vai nascer lá é meu filho. Então, assim, com todo respeito, eu não tenho competência, porque eu nunca passei por isso. Eu só tiro o meu chapéu de verdade. Eu conheço pessoas que eu amo muito, pessoas próximas, que estão vivendo essa situação. E eu só consigo tirar meu chapéu e me silenciar, sabe? Eu não, eu não tenho competência e nem coragem de falar mais nada sobre isso, porque eu nunca vivi isso. Eu não, Uhum. para mim é muito mais leve. Eu só posso tirar meu chapéu porque eu admiro a coragem das pessoas que, mesmo assim, elas decidem, né, usar esses recursos que geram tanta dor para eles, né? Por Sim. outro lado, nós já tivemos um aluno, sabe, gente, que ele não é do Brasil, ele deve ter seus hoje uns 40 anos, eu não me lembro qual país, é da Europa. Um país já bem mais evoluído que a gente, porque ele já é bem mais velho, e nesse país eu não lembro qual é a origem dele. A mamãe dele quis ter um filho, foi no banco de sêmen né, e fez a fertilização e ele nasceu. É a única pessoa que nós já tivemos até hoje que nos procurou e que era filho, assim, né, de um espermatozoide que foi doado. Ele não conhecia, né, entre aspas, não conhecia o papai dele. Não sabia, não tinha como ele saber. Então, o que a gente fez é o que a gente sempre faz, né? O nosso pai está em nós, né?
Então, quando olha no espelho, o que não é da sua mãe é do seu pai. No seu comportamento, o que não é da sua mãe é do seu pai, né? Então, com isso, ele descobriu o pai nele e aprendeu a amar o papai dele nele. E esse homem já tinha casado e tinha 3 filhos. Quem vai dizer para essa mulher, você não devia ter feito isso? Ah, vai a merda, né? Quem tem coragem de julgar uma mulher que fez isso? Eu não julgo, sabe? Como eu disse, só posso ser grata que para nós aqui em casa, Desce e eu não precisamos lançar a mão disso. Pra gente, né, foi muito mais leve, né? Tem uma moça perguntando aqui, mora com a esposa que é mais velha, se esse homem tem vínculo com uma outra mulher. Mora Não com a esposa entendi, que é mais velha. Cíntia. Eu também não entendi. Mora com a esposa que é mais velha. Bom, se ela puder colocar aqui de novo, porque tá meio difícil de entender. Mora com a esposa que é Quanto? mais velha. Esse homem tem vínculo com outra mulher? Eu não entendi também. Não Como sei, fica? uai. É. Se ele teve um vínculo antes, tem vínculo antes, tem que ver quantos. E se ele tiver tido, por exemplo, uma mulher antes, ele é a segunda, não importa se ela é mais velha, se ela não é, né? Isso aí é a Aham, idade do casal, aham. não tem nada a ver com vínculo, né? Eu posso ter É. 15 anos, casar com um cara de 70 e ter com ele um vínculo, engravido dele, por exemplo, pronto, criamos um vínculo, né? Aham. Enquanto ela, talvez essa pessoa reformula a pergunta, né, caso não tenha sido ainda respondida, Hum, tem uma pergunta aqui que a pessoa fez, qual é o efeito entre irmãos, né, quando morre uma criança? E obrigada que essa hum. pessoa lembrou de perguntar isso, né? Nós falamos do Sim. tema e não falamos só do casal. Sim, isso tem efeito entre os irmãos, né? E quais são os efeitos? Olha, eu não posso dizer quais são, assim, né? A gente costuma ver, por exemplo, os irmãos começam a brigar entre si. Briga entre irmãos é muito comum quando há quando tem um irmão que morreu cedo, que está excluído, né? Às vezes a criança, por exemplo, tem dificuldade na escola, porque ao invés dela, onde está a nossa atenção, está o nosso amor, né? Então, como o Sim. amor dela está lá no irmãozinho que está excluído, a atenção dela também está lá. Aí ela não presta atenção na escola. Aí eles falam que ele tem, né, que é distúrbio de atenção, sei lá como é que chama. Déficit de E na verdade atenção. ele está só olhando pro irmãozinho que morreu, Aham. que está excluído, né? E aí quando essa coisa isso agora faz parte da família, o que é fazer parte da família? Quando eu me alegro com aquele filhinho que morreu cedo, tanto quanto eu alegro com aqueles que estão correndo dentro de casa. Eu lembro dele com Sim. alegria, né? Eu falo dele com alegria. Enfim, é uma pessoa, só que morreu cedo, né? Eu amo ele tanto que eu nem preciso que ele esteja vivo para eu amá-lo, né? Para eu me alegrar com Uhum. ele. Quando eu consigo ter isso no coração, quer dizer, agora essa criança está incluída. Eu me alegro com ela, assim como me alegro com as outras que estão vivas, né? Sim. Tem uma outra aqui. Você quer responder a outra já, Wilma? Que estava Bora? naquela listinha? Tem uma outra questão aqui que a pessoa pergunta assim. Você que Simone está falando, vendo cheguei. aí, se tiver alguma ideia dentro desse tema que a gente está falando aqui. Tá, tá. Ela pergunta se quando a separação ocorreu, quer ver? Ó, tá anotado aqui, ó. Não, quando desistir de um relacionamento. A da separação você respondeu semana passada. É quando desistir de um relacionamento. Não sei. É, eu Não pensei que você sei. ia falar isso mesmo. Tem a menor ideia. Quem sou eu para dizer É, isso, né? Quem sou eu? Como eu acabei de falar, tem tantas coisas que estão por trás disso. Não posso dizer que é quando o amor acaba, porque quando muitas pessoas separam se amando, a maioria delas, né? uhum, Não posso dizer que é quando o casal deixa de se alegrar um com o outro, porque às vezes eles não se alegram um com o outro por causa de uma dor muito profunda, e mesmo assim eles seguem juntos. Enfim, não tem resposta para isso, né? Mas cada pessoa sabe aí quando é que não vale mais a pena seguir com o parceiro, né? Fazer o necessário para continuar se alegrando e decidir novamente amanhã, né? Um pelo outro, como nós falamos aqui na semana passada, né? uhum. Isso aí eu não tenho competência para dar essa resposta. Não tem Eu tamanho para imaginei que isso. você ia falar isso. Tem uma moça perguntando aqui, viver com os filhos do marido, como enfrentar os desafios de não ser a mãe dos filhos dele? Hum. Esse ainda é da semana passada que ficou. Esse desafio
esse desafio ele fica cada vez mais fácil na medida que eu respeito a mãe dos filhos, né? Desse homem que eu tomei agora. Como eu disse aqui, né? Eu só posso, se esse homem vale a pena, eu só posso ter esse homem porque essa mulher que ele teve antes, que é a mãe dos filhos dele, saiu de cena. Então, se ele vale a pena, o desafio vai ser cada vez menor, quanto mais eu amar nesses meninos a mãe deles, né? Quanto mais, por exemplo, dentro de casa, por exemplo, eu tomo um homem que tem filhos, aí eles começam a falar aqui na minha casa, da mãe de vocês não falam não, porque sabe por quê? Só porque ela não está mais com meu marido, ou com o pai de vocês, eu posso ter ele comigo agora. Então eu sou muito grata à sua mãe, né? Ou de vez em quando pode até falar, nossa, mas você parece tanto com a sua mãe, eu fico tão feliz, né? Então eu amo na criança a mamãe dela. Quanto mais eu faço isso, ou seja, a saída é a gratidão, né? Quanto Sim. mais eu amo essa mulher, não quer dizer que eu tenho que chamar para mim para minha casa, não. Mas é respeito, né? Gratidão, porque da dor dela eu tenho agora esse homem. Se ele vale a pena, então só cabe aí gratidão. E quanto mais respeito eu tenho por essa mulher, mais fácil fica a relação com essas crianças. Agora, se eu não respeito essa mulher, essas crianças vão tornar minha vida um inferno. E isso pode ser certo. Ah, isso pode ter certo. E se eu tiver crianças com esse homem agora, essa criança que nasce vai ser louca de amor por essa mulher. E aí ela vai repetir o destino dela, ou não vai se colocar acima de mim, porque ela vai estar no lugar de alguém grande, enfim. Mas sabe, é tão mais fácil, né? Poxa, essa mulher me deu um presente, né? Por que eu não posso ser grata a ela? Por que eu ainda vou achar ruim? Às vezes a pessoa fala assim comigo, né, Wilma? Ah, Cíntia, mas isso é tão difícil, isso que você está falando, quando eu vou falar de incluir, né? Vou fazer um atendimento, falo como que é importante você incluir, né? Incluir te dá a liberdade, inclusive, de não ter que chamar para o churrasco, você fica em paz no coração, né? Você nem precisa mais, que ela já está aqui dentro, né? Aí a pessoa fala assim, isso é difícil demais, você fala como se fosse fácil. Eu falo assim, difícil é esses efeitos que você está carregando. Né? As pessoas acham que incluir é por porta dentro. Colocar a pessoa porta dentro é muito fácil. Incluir é se alegrar com o outro e com o destino do outro, né? Que bom que você existe. E isso é incluir, né? Sem nenhuma exigência. Tem alguém falando aqui, Cíntia, que ela é divorciada há 4 anos, é uma mulher interessante, mas parece que ela é invisível aos homens. Olha, muitas vezes as pessoas se separam no papel, mas não se separam com amor, não se despedem com amor. E aí, na verdade, não é que ela é invisível aos homens. Na verdade, ela não está livre para um outro relacionamento. Ou ele, né? Isso vale para ambos os casos. Então, muitas vezes, uma separação com amor, ela sim, né? Eu deixo com você aquilo que eu te dei e levo comigo tudo aquilo que você me deu, né? Com amor. Eu vou amar você sempre, né? Obrigada por esse tempo que nós dividimos juntos. Eu aprendi muito, eu ganhei muito. Muito obrigada. E aí, quando eu consigo me separar com amor, né, então eu posso ficar livre para uma outra relação. Caso contrário, um próximo relacionamento não tem chance. Eu costumo dizer, a gente só troca o CPF, né? Como nós falamos aqui na semana passada. É verdade. Só troca o CPF. Mas tem mais então uma não é o fato que você assinou o papel divorciando que quer dizer que você separou. Você continua, o vínculo nada vai separar, mas você continua presa àquele relacionamento. O vínculo vai estar vinculado sempre, mas você continua lá, né? O seu amor continua todinho lá ainda. Sim. Ela não está livre ainda, né, Wilma? Exatamente. Por isso que ela se sente invisível. Tem uma outra aqui que eu acho que agora a gente fecha todas as da semana passada. Quando uma parte do casal começa a aprender a filosofia sistêmica, se dispõe a aprender, assim que a moça fala, e a outra parte não. O que fazer? Olha, pelo amor, esse negócio de filosofia sistêmica, isso existe, entre aspas, né? Que o povo chama de constelação, essas coisas todas, isso existe há pouco tempo, né? Digamos aí, sei lá, 50, 60 anos. E o mundo é mundo desde que o mundo é mundo, né? Então, se eu encontro algo que me amplia mais e que me ajuda a olhar para as pessoas com respeito,
Isso não é motivo de uma separação, por exemplo, porque meu parceiro não está seguindo nesse rumo, né? É muito pelo contrário, é motivo de, se isso me amplia mais, cabe ainda mais aquilo que é diferente que o parceiro traz, né? Uhum. Então, Deus me livre, sabe? Às vezes quando as pessoas começam a compreender isso aqui, porque é uma coisa que traz tanta clareza, né? Mas aí a pessoa começa a virar um relingue chato, né? Começa a querer que todo mundo, ai, vem cá, faz isso também, olha aqui, você tem que ser assim, você tem que fazer. Ninguém tem que nada, caramba, né? Então, quanto mais realmente, de verdade, nós compreendemos isso aqui, mais a gente aprende a respeitar o outro. Isso aqui não é religião, né? É só um olhar, né? Que dá muita clareza para a vida. E se eu fosse com essa postura de respeito, sem exigir nada, muitas vezes eu consigo, né, conduzir de forma que, é igual você contou agora há pouco, né, do filho de vocês lá com seu marido, Uhum. né? Com essa sabedoria, com esse respeito, com essa postura sem exigência, eu consigo ajudar, às vezes, o parceiro a ir enxergando essa clareza. Mas se eu quiser exigir ou impor, não vai rolar. Não vai rolar mesmo. Mas muitas vezes, nós recebemos muito assim, muita aluna nossa, daí a pouco chega o marido, ou vice-versa. É muito comum, né? Por quê? Uhum. Porque eles veem que algo está diferente ali. Né? Uhum. Aí eles também querem. É a partir dos efeitos da nossa própria mudança que nós tocamos o outro, mas não com a Sim, nossa exigência. sim, A perfeito. riqueza, volto a dizer, a riqueza está nas diferenças. Sim, e se a gente se ampliou com esse conhecimento, a gente recebe o outro, né, Wilma, do jeito que ele tá, Exato. Tem que né? caber mais, né? Olha, eu acho que a gente conseguiu. Alguém Ah, deixa eu ver se Gente, tem alguém mais está algum. perguntando aqui, quando Ah, perde o pai e o filho fica no lugar do pai, influencia o nosso relacionamento, o que fazer para poder ajudar nessa situação? Jamais um filho vai ficar no lugar do pai. Quando isso acontece, essa postura, né, é muito pesado para a criança. Ela começa a ir mal na escola, ela perde o respeito pela mãe, os relacionamentos dela degringolam, é muito pesado. Geralmente ela adoece. É muito pesado, é bonitinho, todo mundo fala, ai, queria ter um filho assim, né? Mas ninguém sabe o preço que uma criança paga por ser colocado no lugar, entre aspas, do pai. E às vezes as pessoas acham isso muito lindo, né? Ai, meu marido é. se separou, agora você é o homem da casa. Oh, que maldade, uma maldade com as crianças de 0 a 100, né? É muita maldade. E acaba Mas que é uma como exclusão fazer? do pai, não é? Né? Você faz isso, você está Oh, excluindo o pai, né? total, total. Como fazer para ajustar? Você é só a criança que vai brincar, vai cuidar da sua vida, isso aqui eu resolvo. Não existe, ninguém perde o pai, porque o pai é a metade de nós. Né? Eu me separo do marido, às vezes o homem morre, então, né? Mas o pai permanece vivo na criança. Eu costumo dizer, enquanto o coração está pulsando, a vida do pai ou da mãe permanece também pulsando em mim, né? Independente de estar vivo ou não. Porque esse negócio de pai e mãe não é lá fora, é aqui dentro. Lá fora é homem e Sim, mulher, pai e mãe é essa mistura que eu sou, né? esse café com leite, né? Que a Roseli fez lá uma vez, tão legal. Os copos, não importa o que acontece com os copos. Para mim, importa é o café e o leite. Uma E vez eu aí? fiz uma constelação, Wilma, que o pai morreu e o rapaz dormiu muitos anos com a mãe na mesma cama de casal, durante anos, no lugar do Pois é. pai, sabe? É. Anos seguidos. Uhum. Parece uma Outros substituição, inconscientemente eles não, parece que não se atém, que é uma substituição E aí, muito muitas vezes, essa pessoa não consegue ter esse filho, por exemplo, não consegue ter um relacionamento, porque ele já está, entre aspas, casado com a mãe, casado. É, né? é. Não consegue ter um relacionamento. Tem alguém aqui, Cíntia, pedindo a Sandra para falar sobre casais que perdem filhos quando os filhos não nascem. Sandra, depois você dá uma olhada lá no feed aqui do Papo na Bico, lá da Cíntia. Essa live vai ficar gravada lá, essa prosinha fica gravada lá. E aí, porque nós já falamos disso lá no início, tá? Aí depois você dá uma Sim. checadinha lá, tá bom, Sandra? Aquela moça reformulou a pergunta. Olha, Ah, Wilma, um homem casado com uma mulher mais velha, que não tem mais relação íntima com a esposa, esse marido tem outra companheira. Como fica a amante? Qual lugar que ela ocupa? Um homem se casado. ela, Ah, tá. Ele é casado, não tem relação com a mulher mais velha, que ele é casado com uma mulher mais velha. Aí ele tem uma amante. Qual que é o lugar que essa amante ocupa?
Ela reformulou aqui. É muito engraçado. Geralmente as pessoas já sabem, ele é casado, mas ele já falou que o casamento dele tá ruim, que vai separar e ficar aqui. Mas enfim, cada um segue com aquilo que quer. Uai, se ele tem um vínculo aqui com a amante, então esse aqui é o relacionamento atual dela, né? Mas se ele volta para lá e faz um vínculo com a outra mulher, aí ele volta para cá, outra, aquela questão do vínculo lá, vai só somando, isso vai perdendo, vai ficando frágil esse vínculo, né? Por outro lado, nós já vimos muitos casos onde a amante mantém o relacionamento. Ou seja, a mulher não quer estar presente para o homem como mulher, então tem um amante e eles se amam, né? Mas o homem precisa de uma mulher, ele precisa de uma mulher do lado dele. Essa mulher não está disposta a estar lá como mulher, sexualmente falando. Então, eles ficam assim, meio que um não sabe do outro, mas geralmente sabe, né? Então, às vezes, essa amante mantém esse casamento, né? Sim. É interessante isso. Nós já vimos casos assim, onde a mulher, ela está de acordo. Você tira a amante de perto, o casal perde estabilidade. Você põe a representante da amante perto, o casal fica estável. É muito, né? Por isso por isso que a moral não tem espaço nos relacionamentos. A gente não sabe, né? De nada, de nada. Alguém está dizendo aqui, mas é difícil separação com amor. Mais difícil é sem amor, porque aí não separa, né? Não como é que você pode se separar de alguém sem ser com amor? Você foi viver com essa pessoa, você não amava, né? Poxa, não é possível que não tem nada aí que você pode deixar com amor com essa pessoa e levar com amor aquilo que ela te deu, né? Olha, eu fico feliz se você segue bem, me olha com carinho se eu também seguir bem. Ou se é porque o outro talvez não me quer mais, eu quero o outro, mas ele não me quer mais, aí a dor é muito grande, a frustração é muito grande. Mas ficar com alguém que não me quer, me enfiar a goela abaixo do outro, né? Eu sempre falei com meus meninos, desde que eles começaram a namorar, ninguém é obrigado a querer a gente. Ninguém é obrigado a querer a gente. E eu sempre digo, mas também não sabe o que está perdendo se não quiser. Isso dá uma live boa, viu, Wilma? Isso dá uma live boa, porque tem muita essa moçada que sofre demais quando tem um término de namoro. Eu observo entre as amigas da minha menina, sabe? Eu vejo assim, como que para elas é dolorido. Minha menina conta assim, como que as amigas sofrem quando tem um término de namoro. Não aceitam, sabe? Parece que a pessoa tem que ficar ali, não pode, sei lá, abrir um outro caminho, né? Encerrar aquilo e ir para um outro canto. É sempre assim, né? Quando a gente é novo, a gente acha que vai morrer quando termina o namoro, né? Aí só tem uma coisa, às vezes fecha uma janela, abre uma porta, né? Primeiro, esses meninos novos têm muita água passar debaixo da ponte. Sim. No seu horário aí, como é que tá? Nós temos 2 minutos, ou menos de 2, porque esse treino ele acaba sempre antes de 60. Nossa, então nós conseguimos, Vilma, terminamos todas. Pois conseguimos acabar, podemos abrir mais caixinha. Aí tem umas perguntas aí, não sei se você pegou pra gente responder na próxima, as que não deram tempo, né? Algumas a gente fez até aqui. De novo, a Sandra, sobre casais tiveram bebês, está gravado mais lá no início, você pode assistir depois desde o início. Bom, Cíntia, obrigada por estar aqui hoje, a sua disponibilidade. Ontem eu não pude e estar aqui. Hoje foi bom porque a mulherada veio em peso, que os maridos estão assistindo futebol. Tem jogo hoje? Quem tá jogando? Quarta. Eu não sei, não. Acho que é Cruzeiro e Caldense. Lembrei, meu marido me falou. Cruzeiro e Caldense. Então, alguém comentou lá, que bom que hoje tem jogo, eu vou lá para live suas. Então, para a próxima semana, a gente abre uma caixinha aqui e vai vendo o que o pessoal quer ouvir, né? Muito obrigada, nós tivemos aqui 100 e poucas pessoas, muito obrigada pela presença de todos vocês, obrigada, Cíntia, por ter disponibilizado a vir hoje, tá? Dá seu tchau aí também. Obrigada a você, obrigada a todo mundo que estava aqui, mais uma live para a gente aprender, com essa inteligência, esse humor gostoso da Wilma, não tem preço. E agora bora acabar de fazer janta e lavar roupa. Eu vou catar as minhas no varal. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fica bem. Beijão, gente. Fiquem bem. Tchau. Beijão, obrigada. tchau. Tchau. Obrigada a você, Wilma. Tchau. Tchau. Agora, próxima.
Obrigada, gente. Até a próxima. Uai. Aqui. Ixa.